Senhor. Glória a Deus, sentimos a sua presença em nosso meio. É muito bom estar louvando ao nome do Senhor. Glórias a Jesus. Estar sempre louvando este nome. Porque quando nós louvamos ao nome do Senhor, a nossa alma se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alma se alegra, irmãos, a ponto das lágrimas começar a descer dos nossos olhos. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso eu digo aos irmãos que é muito bom estar na presença do Senhor. E a leitura que li nesta noite, meus queridos irmãos, se encontra no livro de João, capítulo 13, versículo 1, que diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Bendito seja o nome do Senhor. E os fariseus, irmãos, eram um grupo de pessoas que sempre estavam ali ao redor de Jesus, mas sempre para acusar o Senhor, sempre para colocar em empecilho, louvado seja o nome do Senhor, na propagação do Evangelho. Eles sempre estavam rebatendo as coisas que Jesus falava. Mas no meio daqueles homens religiosos, no meio daquele grupo, existia um homem chamado Nicodemos, e era o príncipe dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem, ele era doutor da lei. E diz a palavra de Deus que aquele homem foi ter de noite com Jesus. Por que ele foi ter de noite com Jesus? Porque ele não foi durante o dia falar com Jesus. Porque aquele homem era um homem com autoridade, um homem muito importante. E Jesus era um homem simples, um homem que estava sempre à beira-mar da Galileia, estava sempre com os pescadores, estava sempre com os pecadores, estava sempre ali no meio daquele povo simples, no meio daquele povo humilde. Porém, aquele homem era um homem de muita importância, era um doutor da lei, e a Bíblia diz que ele foi ter de noite com Jesus para que ninguém visse aquele diálogo que ele ia ter com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E diz a palavra de Deus, irmãos, que ele, chegando até onde estava Jesus, ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Nicodemos, ele reconheceu que Jesus não era um homem qualquer, não era um simples filho, um carpinteiro, mas que havia algo diferente em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E havia algo diferente em Jesus. E ele disse: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E Jesus, irmãos, falando para aquele homem, ele disse que necessário era que ele nascesse de novo. Jesus disse para ele que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E aquele homem perguntou para Jesus: como pode ser isso? Porventura pode um homem velho retornar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? E Jesus disse para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode
o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas porque o que é nascer da água e nascer do Espírito? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nascer da água, meus queridos irmãos, e todos os que ouvem este serviço de som, nascer da água é nascer da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. É quando o homem abre o seu coração e deixa que esta palavra ela entre dentro de si, e quando esta palavra ela entra no coração do homem, ela faz algo diferente. O homem começa, aleluia, a reconhecer que é uma pessoa frágil, que é um ser que necessita de salvação, que é um ser que necessita de mudar de vida. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Isto é nascer da água. E quando, aleluia, nós nascemos desta água, que é a palavra de Deus, quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Jesus disse para ela, aleluia, todo aquele que tomar desta água tornará a ter sede, mas aquele que tomar da água que eu lhe der, bendito seja o nome do Senhor, nunca mais terá sede. E a mulher disse, Senhor, dá-me desta água. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome de Jesus, para que eu não tenha mais necessidade de vir ao poço buscar água. Bendito seja o nome de Jesus. E Jesus disse, aquele que tomar da água que eu lhe der, aleluia, se tornará dentro dele uma fonte, que jorra, que salta para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E todo aquele que já saciou a sua sede com esta água, aleluia, ele está farto desta água. Dentro dele tem uma fonte, aleluia, e esta fonte ela jorra. Bendito seja Deus para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. E esta fonte jorra, e quando esta fonte começa a jorrar, a sua vontade é de dar mais água para alguém que está passando, aleluia, a necessidade de tomar desta água. Aleluia. A água é a palavra de Deus, e esta fonte, aleluia, começa a jorrar, e esse jorrar é você anunciar a palavra de Deus, é você sempre estar dando desta água para alguém. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aleluia. No capítulo 3, no capítulo 20, no versículo 3 do Apocalipse, aleluia, onde Jesus diz que aquele que vencer, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Vamos ler, irmãos, esse versículo, capítulo 20 do Apocalipse, e o versículo de número 3. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 3. Me fugiu a memória do versículo 23. Quanto? 23. 23. Diz que aquele que vencer, aleluia,
para você vencer, é necessário que você abra a porta do seu coração, como ele disse, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, que é necessário que você abra a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada dentro de você. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Nascer da água é você abandonar, aleluia, o Espírito, é você abandonar as coisas desta vida, é você abandonar as obras da carne. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. A palavra de Deus diz, aleluia, que as obras da carne são manifestas, quais são: prostituição, pureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, todas as quais vós declaram que já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nascer do Espírito é você abandonar todas estas coisas, aleluia, que se chama as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela também fala do fruto do Espírito. Quando o homem ele nasce do Espírito e começa a abandonar todas estas coisas, ele começa a praticar os frutos do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas, amém? Bendito seja o nome do Senhor. O fruto do Espírito, irmãos, são vistos na vida do homem, quando o homem ele começa a mudar de vida, quando o homem começa, aleluia, a observar a palavra de Deus, quando ele toma desta água, louvado seja o nome do Senhor, são manifestos nele os frutos do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E Nicodemos ele ficou escandalizado com aquilo, quando Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Aleluia. E ele perguntou a Jesus, e Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Aleluia. E a palavra de Deus diz mais, irmão: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E Jesus disse para ele: tu és mestre de Israel, tu és o doutor da lei e não conheces estas coisas? Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus, ela diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Se nós chegar aqui, irmãos, se chegar aqui na igreja o juiz de direito, um homem que não lê a Bíblia, se colocar ele aqui no púlpito da igreja para ler um versículo da Bíblia, ele não vai saber nem ler aquele versículo. Ele vai
está gaguejando, aleluia, porque o homem natural ele não compreende as coisas do Espírito de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu digo isso porque já vi pessoas que querem até às vezes ler a Bíblia, aleluia, mas não entendem. Louvado seja o nome do Senhor. Como aquele homem que ia naquela carruagem, louvado seja o nome do Senhor, ali naquele caminho, ele lia a Bíblia Sagrada, ele estava lendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi necessário Filipe chegar para ele e perguntar, aleluia, para ele: entendes o que leres? Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: como entendereis se não há quem me explique? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Filipe, aleluia, chegou-se àquele carro, anunciou a palavra para ele e ele creu. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Filipe falou para ele, louvado seja o nome do Senhor, uma mensagem. Eu pode até ter sido essa mensagem, não sei se era necessário o homem nascer de novo. Aleluia. Ele lia o profeta Isaías, mas talvez Filipe falou nessa palavra para ele. E ele creu, chegou à beira do lago, e ele disse para Filipe: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E a palavra de Deus diz que ambos desceram as águas, e Filipe o batizou. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Isto, meu querido irmão, aleluia, é o nascer da água. Aquele homem, ele nasceu da água, ele nasceu da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E naquele momento ele foi batizado. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. E ninguém subiu ao céu. Aleluia. E ainda diz mais o versículo 14 do capítulo 3: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, bendito seja Deus. Deus, ele não amou o mundo de qualquer maneira, ele amou o mundo de uma maneira especial, de uma maneira gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor, que chegou a dar o seu Filho pela humanidade, para que morresse naquela cruz, para nos dar a certeza de salvação. A palavra de Deus diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meu querido amigo, eu quero dizer para você nesta noite que é necessário nascer de novo. É necessário você deixar as coisas desta vida. É necessário você abandonar os frutos, aleluia, as obras da carne. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas eu acho tão bom ir para minhas festanças, curtir uma mulherada. Muito bem, eu quero dizer para você que você vai cumprir tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas é por pouco tempo. Os dias da vida do homem sobre a terra são poucos, mas após esta vida que você está vivendo, aleluia, tem uma eternidade para você viver. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E para que você viva essa eternidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com Cristo Jesus, o nosso Senhor, é necessário
nascer de novo. É necessário abandonar o pecado, abandonar as coisas desta vida. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Mas você pode dizer: na minha igreja, na minha religião, se prega que depois que o homem morre, vai para o purgatório, passa alguns dias lá no purgatório e se celebra missas, e a pessoa depois sai daquele fogo e é purificado e vai para a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero dizer para você nesta noite que só existe uma coisa, aleluia, que purifica o homem dos seus pecados, que é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Se o purgatório existisse, se esse fogo purificador existisse, aleluia, não havia necessidade alguma de Deus enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, porque o homem passava pelo fogo, era purificado e entrava nas nações celestiais. Aleluia. Mas eu quero dizer para você que só o sangue de Jesus, só este sangue, aleluia, a palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há salvação. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E Deus enviou seu Filho e ele morreu na cruz, derramando todo o seu sangue, aleluia, para nos remir, para nos purificar dos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixe esta oportunidade passar. Venha nesta noite, entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Aleluia, porque Jesus está voltando. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Aleluia. Bendito seja Deus. E a cada dia, irmãos, nós temos visto, estamos vendo os sinais se cumprindo, Jesus se revelando para as pessoas de maneiras grandes, de maneiras gloriosas. Bendito seja Deus. Aleluia. E Ele nos ama tanto, irmãos. Ele não quer que ninguém se perca. Ele nos ama porque Ele se revela para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Como o nosso irmão lá no sítio, irmão Manel. Eu estive na casa do sobrinho da irmã Penha, juntamente com o Manel e o pastor Cabral. E o pastor Cabral, ele estava enfermo. Nós chegamos ali, ele deitado sobre aquela cama. Ele contava tudo quanto aconteceu com ele durante o tempo que ele estava em coma por causa do Covid-19. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele homem, ele estava entubado, estava em coma, mas Deus se revelou para ele de uma maneira gloriosa. Bendito seja o nome do Senhor. E irmãos, aquele homem está aqui na Penha, ele sabe que ele não tinha um conhecimento bíblico. Ele já tinha ouvido falar da palavra de Deus. Tem os seus familiares que são crentes, que sempre pregam a palavra para ele. Mas ele disse que durante aquele coma, durante aquele tempo que ele estava entubado, Deus se revelou para ele, mostrou coisas grandes para ele. E Deus dizia para ele, está escrito, aleluia. E Deus mostrou para ele o capítulo 15 do livro de Jeremias. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. E quando aquele homem voltou daquele coma, que teve alta, irmãos, ele foi procurar as coisas que aquele ser tinha revelado para ele. Aleluia. Ele pegou a Bíblia e foi procurar tudo aquilo que aquele homem tinha revelado para ele. Estava dentro da Bíblia Sagrada.
Deus revelou os capítulos para ele, e Deus disse muitas das vezes a ele: volte e diga ao meu povo que eu estou voltando. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E ele contava para a gente de outro sonho que ele teve também. E Deus falou para ele: olha, está bem pertinho de se revelar, porque eu permiti que você voltasse. Bendito seja o nome do Senhor. E o pastor escutava aquele testemunho com muita atenção, aleluia, calado ali na beira daquela cama, ouvindo aquele testemunho. E o pastor disse para ele: meu irmão, Deus, Ele quer te usar sobre a terra. Deus quer te usar com dons espirituais para você ajudar alguém, para você ajudar as pessoas. Só que ele é um pouco assim tímido, né, meu bem? E ele não é esse de tanto falar assim, chegar em bando, pregar a palavra de Deus. Ele ainda está caminhando no caminho. Bendito seja o nome do Senhor, mas ele disse que aonde chega, ele conta essa revelação que Deus fez para ele, que Deus se revelou para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, irmãos, que Deus mostrava para ele o lugar de tormento. Chegou para ele e mostrou aquele lugar terrível. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse que olhava e via aquele povo, muita gente, milhares e milhares de pessoas ali dentro daquele fogo ardente. E ele disse que ouvia o ranger dos dentes das pessoas, as pessoas gritando, pedindo socorro, para que Jesus lhe desse outra chance. Senhor, me dá outra chance, me dá outra oportunidade. Porém, depois que vai para ali, irmãos, não tem mais outra oportunidade. Aleluia. E ele disse que Deus disse para ele que todas as pessoas que iam para aquele lugar de tormenta, lá eles iam ficar vendo, aleluia, porque estavam naquele lugar, o que foi que ele praticou porque estava naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. E também Jesus mostrou para ele o lugar de felicidade, o lugar de delícias. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. E ele disse que entrando ali, aleluia, e via uma escada de cristal. E quando ele via aquela escada, no topo daquela escada, aleluia, havia um trono, havia um altar. E naquele altar ele disse que olhava e via um cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor para